Meus caros, vivam, estou aqui em baixo, do lado esquerdo de quem me vê, e vamos comentar rapidamente a conferência de imprensa que ontem deu André Ventura e falou de dois assuntos fundamentais. Primeiro, este imbróglio, esta confusão, mais esta suspeita gigantesca que já sabemos que não vai dar em nada, sobre o que está a acontecer com o atual presidente do Conselho da Europa, ou seja, António Costa, um português. E depois vamos falar das pensões, da idade da reforma, num vídeo a seguir. Para já, vamos lá ouvir o que é que André Ventura ontem começou por dizer relativamente a este imbróglio que envolve, mais uma vez, António Costa. Os dados conhecidos na última semana foram particularmente importantes, porque mostraram não só que o ex-primeiro-ministro António Costa mentiu aos portugueses, como em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país, como é o caso do lítio, do hidrogénio, das centrais de dados e da gestão de dados. O ex-primeiro-ministro, mas também outros dirigentes socialistas mentiram ao país. E agora o que é que se vai fazer? Bem sabemos que em Portugal a mentira não é crime. E não se trata de perjúrio porque ele não estava a jurar que ia dizer a verdade, estava a ser entrevistado, e foi entrevistado várias vezes, perguntaram-lhe várias vezes se alguma vez tinha falado com o seu grande amigo Lacerda, se tinha discutido alguma coisa com os seus mais próximos colaboradores sobre aquelas negociatas de milhares de milhões, não é? Que era o hidrogénio verde, que não podíamos passar sem ele, afinal ele foi-se embora já há 2 anos e o hidrogénio verde está na mesma. Aquilo é realmente o negócio da China, mas é preciso que haja muito investimento e parece que os investidores só confiam se António Costa for o primeiro-ministro, porque por algum motivo nunca mais ninguém falou no hidrogénio verde, que era, digamos, a salvação energética do país. Como sabemos, temos uma soberania energética abaixo de cão, que ronda para aí os 20, 25% na melhor das hipóteses. Com esta loucura das energias renováveis, o que aconteceu foi que agora andamos a pedir esmola, andamos a pedir, por amor de Deus, que nos vendam a energia de que nós precisamos para vender. Mas no meu último vídeo falei um pouco também sobre isso e sobre o apagão. Portanto, António Costa mentiu mais do que uma vez, mentiu por muitas vezes, os outros também mentiram e agora é preciso saber como é que isso vai ficar, não é? Porque não se pode deixar ficar tudo em águas de bacalhau, como é costume. É importante que o país não banalize e não normalize atos de corrupção e não banalize e não normalize o desvio incessante e permanente de recursos públicos em prol de interesses pessoais ou de interesses partidários. E neste caso parece que os interesses até eram mais pessoais do que partidários. Há negócios com interesses partidários, lembro-me agora assim de repente dos submarinos e de 5% que foram para um partido qualquer que já nem me lembro, mas agora neste caso isto não tem nada a ver com o Partido Socialista, isto era mesmo alguém a arrecadar à força toda e ao fim e ao cabo depois teria que agradecer a quem proporciona estas negociatas do lítio. Imagine-se, o lítio foi adjudicado a uma empresa, lá em cima em Montalegre, foi adjudicado a uma empresa que se tinha constituído 3 dias antes, não é 3 anos, 3 dias antes. Tinham tanta experiência naquele ramo como eu, ou menos, porque eu ainda estudo qualquer coisa, eu acho que eles nem nunca estudaram nada disso, aquilo era só mesmo para sacarem dinheiro ao povo e mais nada. Vamos continuar. Há momentos em que um Parlamento forte tem que se fazer sentir também com força na sociedade civil e na sua exigência enquanto entidade de escrutínio e de fiscalização. O problema é que o Parlamento nem sempre é forte e também está refém, pelo menos em alguma parte, dos grandes interesses económicos. Pelo menos é isto que se diz, é isto que se ouve. Eu nunca posso dizer que alguém alguma vez veio ter comigo a pedir fosse o que fosse, eu também não tenho poder nenhum lá dentro, sou apenas um dos 230 deputados. E o Parlamento é feito por deputados, mas por algum motivo haverá lobbies, aliás, até tínhamos um antigo parlamentar que agora é lobista profissional. Desde que a lei do lobby foi aprovada, ele passou logo a ser lobista profissional, ainda por cima é filho do mesmo António Costa, que está envolvido nestas confusões destes negócios de milhares de milhões. Sabemos que há inquérito a correr em relação à Operação Influencer. E sabemos que o Ministério Público e os tribunais têm o seu caminho e têm percorrido o seu percurso em relação à recolha de provas, em relação à análise das mesmas e à sindicância judicial que precisa de fazer.
O problema é que já ninguém acredita que isto dê em alguma coisa, porque vai acontecer exatamente o que aconteceu com os casos anteriores, que envolvem pessoas conhecidas, políticos conhecidos, por algum motivo a coisa se empata, a coisa esquece e quando vem uma sentença é de absolvição total porque nunca se conseguiu provar nada. E nem vale a pena falar deste último caso do Rui Pinto, que é uma vergonha completa. 240 crimes caem pela base, o tribunal nem sequer olhou para os crimes porque aquilo estava tudo mal feito, no dizer dos juízes. Vamos lá ver depois em recurso se isso se mantém. Mas este governo sombra do Chega sabe também outra coisa. Sabe que caiu um governo com uma maioria absoluta. Sabe que as suspeitas são de uso indevido, de influência indevida sobre recursos públicos que são de todos. E sabe também que isto acontece há vezes demais nos últimos 50 anos da nossa democracia. E sabe também que isto não dá em nada. O único que está preso foi Armando Vara por causa de uns robalos que recebeu de presente. E o Armando Vara é o único que está a pagar pela classe política toda. Eu podia-me lembrar agora de mais 3 ou 4 nomes, mas não vamos entrar nessa polémica, que conseguiram passar entre os pingos da chuva. E um deles tem um nome acabado em Eiro. Não sei se é Loureiro, não sei se é... Não podemos continuar a olhar para a corrupção, para o desvio de dinheiro, para a influência indevida, como uma coisa normal e banal, a que devemos virar os olhos e esperar que o tempo, algum dia, resolva a circunstância. Devemos ser exigentes, independentemente do partido e independentemente da agremiação política. Pois, e vamos lá ver se desta vez a exceção, ou melhor, a regra confirma a exceção, porque como nunca aconteceu isso, como nunca chegámos a saber nada, como tudo fica em águas de bacalhau, pode ser que esta seja a exceção e a partir daqui que se confirme uma regra que até hoje é inexistente. A regra é prescreve, a regra é absolve. Por isso, o Chega vai na segunda-feira, depois de ouvir também este Governo Sombra, avançar com uma comissão de inquérito que procure escrutinar as influências indevidas sobre a exploração destes negócios, o uso de entidades externas indevidamente para a obtenção de benefícios privados ou de exercício de influência indevida e também para a verificação de atos de corrupção no último governo de António Costa. O problema é que eu receio que aconteça a mesma coisa que está a acontecer agora com a Comissão Parlamentar de Inquérito aos negócios dos incêndios. É que todas as pessoas de topo que são chamadas, antigos diretores, presidentes da ANPC, da Proteção Civil, vão todos dizer que não sabem de nada, nunca ouviram falar de negócios nenhuns, nunca ouviram falar de coisa nenhuma, é a primeira vez que estão confrontados com isso. Também nunca ouviram falar em incendiários, nunca ouviram, não, nem nunca leram notícias, nada, nada. Chegaram hoje, ou chegaram esta semana ao planeta Terra, vindos não se sabe de que nave espacial. E eu suponho que vai ser isto que vai acontecer, porque toda a gente vai dizer nesta Comissão Parlamentar de Inquérito que não sabe nada, não ouviu falar em nada, deve ter sido engano, não sei, um vizinho contou, mas isso não vale nada, não é? Eles vão todos tentar fugir desta forma. Portanto, cabe aos deputados que pertencem a essa Comissão de Inquérito conseguir cercar e fazer as perguntas corretas, porque eles depois ali se mentirem já é mais complicado, porque uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes parajudiciais. Eles é como se estivessem em tribunal, não podem mentir. Vamos chamar ao Parlamento não só o antigo Primeiro-Ministro, como os antigos ministros e responsáveis pelas pastas, direta ou indiretamente, bem como os envolvidos naquele que parece ser um esquema de influência ilícita sobre os recursos nacionais e de que as pessoas estão fartas de ver usado uma e outra vez em proveitos individuais. Vamos lá ver o que é que essa gente toda vai dizer, tendo eu o receio que acabei de dizer, tendo eu o receio que eles venham para lá dizer que nunca ouviram falar de coisa nenhuma, que só vieram a Portugal ver a bola. Tenho a esperança, e este Governo Sombra também tem, de que esta comissão de inquérito possa ser aprovada e viabilizada de forma consensual na Assembleia da República. E isso é outro assunto. Vamos lá ver se o PS e o PSD, o PS de certeza que não, porque se trata de um antigo secretário-geral e primeiro-ministro. Vamos ver o que é que vai o PSD fazer. O que é que ele vai fazer. E a extrema-esquerda, com certeza que a extrema-esquerda não vai viabilizar nada porque fazia parte da geringonça justamente de António Costa. Portanto, há ali 10 votos
que vão votar contra. E se for apenas o Chega tem apenas mais 2 deputados do que tem o PS. Tem mais, mas são só 2. Se a extrema-esquerda votar contra, juntamente com o PS, e se o PSD se abstiver, pois então isto é chumbado. E então vai acontecer outra coisa. Através dos vários partidos e parceiros que podem aprová-la, mas também percebendo que isto não é uma questão partidária, nem uma questão de natureza meramente política. Esta é uma questão de integridade da República. E a integridade da República não se joga, a integridade da República não se vende, a integridade da República não se arrenda, a integridade da República não se cede, nem a ela fechamos os olhos. Nós não fechamos, mas os partidos do Centrão há décadas que fecham olhos a essa mesma integridade da República. É incompreensível que alguns tenham insistido, e bem, a seu tempo, numa comissão de inquérito à Spinum Viva, devido a atos eventualmente ilícitos do Primeiro-Ministro, do atual Primeiro-Ministro Luís Montenegro, mas achem que não é preciso uma comissão de inquérito a um ex-Primeiro-Ministro que comprovadamente e verificadamente permitiu ou fechou os olhos a influência indevida sobre negócios de milhões dos contribuintes portugueses. É incompreensível que alguns achem que num caso valia a pena uma comissão de inquérito e noutro caso não valia a pena. O problema é que até para o atual Primeiro-Ministro era necessário mesmo uma comissão de inquérito, porque notícias vindas a lume nos últimos dias mostram que ele está a braços com o fisco, que há ali problemas que, enfim, não sendo de tipo criminal, são de tipo fiscal, e as listas que ele forneceu às entidades a que seria obrigado, essas listas estão impossíveis de se ler. São as notícias dos últimos dias, não fui eu que as inventei. Estamos à vontade, porque nos dois casos dissemos que quem não deve não teme, que devia ser feita essa comissão de inquérito e que devia ser levada essa investigação até às últimas consequências. Repito, espero que o Parlamento possa consensualmente aprovar esta comissão de inquérito em nome da saúde e da integridade do escrutínio da República, caso, sublinho, caso isso não aconteça. O Chega vai avançar putestativamente para essa comissão de inquérito, garantindo que ela ocorre mesmo se alguns partidos a tentarem bloquear. Bem, o único partido que a vai tentar bloquear é o PS, aliado com a extrema-esquerda, é o que eu posso prever. O que, repito, é mau para a saúde da democracia, é mau para a relação interpartidária, mas é mau para a imagem, sobretudo, que os portugueses têm dos políticos e dos partidos políticos. Bem, atenção que os portugueses não podem ter uma imagem muito pior do que aquela que já têm hoje, que é a pior possível. E, portanto, se acontecer isso que o André está a dizer, se houver partidos que tentem impedir o esclarecimento cabal destas negociatas todas em que António Costa foi apanhado ao telefone, bem, então isso só prova que realmente os portugueses têm razão ao não confiar nos políticos do Centrão, aqueles que têm estado lá até hoje a encher os bolsos aos amigos, pelo menos aos amigos. A ideia de que quando é possível se esconde ou se procura proteger os amigos ou os afiliados ou os próximos, mesmo contra os interesses da generalidade dos cidadãos e da sua integridade. Que infelizmente é o que tem acontecido nas últimas décadas, vá. Por isso, se não for aprovada, como espero, no Parlamento, avançaremos putestativamente para esta comissão de inquérito. Ora, isto já é bom, é sinal de que vai haver, quer eles queiram, quer não, porque avançando putestativamente, quer dizer obrigatoriamente, nós temos essa possibilidade, uma vez que já temos 60 deputados, nós podemos obrigar a que essa comissão de inquérito se constitua, quer eles queiram, e quando digo eles, os outros partidos, quer eles queiram, quer não. Portanto, a partir de agora, tanto lhes faz votar a favor como contra, porque essa comissão vai acontecer, essa comissão vai existir. Se vai ser ou não aprovado o relatório final é outro assunto, mas que se vai descobrir muita coisa e pelo menos na comunicação social isso virá, não tenho dúvidas nenhumas. Bom, e cá está esta primeira grande notícia, quer queiram, quer não, a Comissão Parlamentar de Inquérito
a estas negociatas que envolvem o ex-primeiro-ministro e muitas outras figuras, inclusive do governo, o Matos Fernandes, antigo ministro, o João Galamba, antigo secretário de Estado e depois foi guindado a ministro. Toda essa gente vai ter que responder e vai ter que justificar o que é que se estava a passar com aquelas negociatas de milhares de milhões, não é de milhões, é de milhares de milhões que estavam a desenvolver em torno do lítio para empresas fantasmas, em torno de sinos do hidrogénio verde que parou no tempo, era tão necessário, obrigatório, exclusivo e tinha que ser mesmo, e nunca mais ninguém quis saber daquilo para nada, e outra base também de dados de sinos que também nunca mais ninguém ouviu falar disso. Portanto, meus caros, esta é a primeira grande notícia. Vai haver uma comissão parlamentar de inquérito para descobrir quais são os negócios que envolveram ou que envolviam naquela altura António Costa e o resto dos seus amigos. A seguir, outro vídeo com a idade da reforma, pacote laboral, mas acima de tudo, a idade da reforma é muito importante. Não percam o próximo. Obrigado.